Você já sentiu que, quando você cruza a porta da sua casa, em vez de paz, você é recebido por uma nuvem pesada de ansiedade? Uma energia tão densa que você quase pode tocar? Como se uma tempestade invisível tivesse se instalado na sua sala, no seu quarto, e estivesse aos poucos afastando as pessoas que você mais ama. Se você identificou essa sensação, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Hoje, a sua casa é o santuário da sua família, um dom sagrado de Deus. E ela não foi feita para ser um campo de batalha. Ela foi feita para ser um refúgio. E se ela não tem sido um refúgio, é porque existem janelas espirituais abertas, frestas por onde a perturbação, a discórdia e o mal têm entrado. Mas a boa notícia que eu trago para você hoje é que nós podemos, juntos, em nome de Jesus, lacrar cada uma dessas frestas, lacrar a sua casa, expulsar toda essa tempestade invisível e restaurar a paz que você tanto anseia. Fique comigo, porque hoje nós vamos fazer uma oração poderosa, uma oração para lacrar a sua casa contra todo o mal. Eu tenho conversado com milhares de pessoas através do nosso canal, e uma das queixas mais comuns que eu escuto é essa: pastor, lá fora eu sou uma pessoa tranquila, mas quando eu chego em casa, qualquer coisinha me tira do sério. Uma palavra da minha esposa, uma atitude do meu marido, a bagunça dos meus filhos, coisas que não me abalariam em outro lugar, dentro de casa, se torna uma guerra. Irmãos, isso não é coincidência. Isso não é apenas estresse do dia a dia. Isso é uma perturbação espiritual que encontrou terreno fértil. É como um vírus que entra por uma janela quebrada e contamina todo o ambiente. A sua casa está com as janelas quebradas. E o que fazemos quando uma janela está quebrada? Nós a tampamos, nós a consertamos, nós a lacramos para que a chuva e o vento não entrem. E espiritualmente, como fazemos isso? A resposta, a ferramenta mais poderosa que Deus nos deu, é a oração. A oração fervorosa e direcionada não é apenas um pedido a Deus. É uma declaração de autoridade, é uma ordem dada em nome de Jesus para que todo o poder das trevas que se instalou no seu lar saia. É o selo de proteção que nós aplicamos em cada cômodo, em cada coração. Antes de orarmos, eu quero compartilhar com vocês uma história, um testemunho verídico que recebemos de um irmão que estava passando por essa mesma situação. Ele me permitiu compartilhar a história dele. E eu acredito que vai falar diretamente ao seu coração a história do enfermeiro Lucas. O Lucas é enfermeiro. Ele passa o dia todo cuidando de pessoas, salvando vidas, sendo um canal de cuidado e amor. Mas ele me contou que há alguns meses ele tinha medo de voltar para casa. A casa dele, que deveria ser seu porto seguro, tinha se tornado o lugar mais estressante da sua vida. O amor entre ele e a esposa, a Carla, tinha esfriado de uma maneira que assustava. Eles não se olhavam mais, não conversavam mais. E quando conversavam era só discussão. O Lucas, exausto, começou a dormir no sofá da sala. Ele me disse uma frase que me cortou o coração. Pastor, na minha casa, o silêncio era o pior barulho. Era um silêncio pesado, carregado de mágoa. A filha mais nova deles, a Sofia, de apenas 6 anos, começou a ter uns comportamentos estranhos. Ela acordava no meio da noite gritando, dizendo que via sombras no quarto. O Lucas, como enfermeiro, pensou em tudo. Pesadelos, ansiedade infantil. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que havia algo mais. Ele sabia que era uma batalha espiritual. Foi quando ele começou a buscar a Deus de verdade e encontrou as nossas orações aqui no canal. Ele não fez da noite pro dia. Ele decidiu que, assim como ele não desistia de um paciente no hospital, ele não iria desistir da sua família. Ele começou a orar com a gente todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sentindo nada. Ele perseverou. E aí, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que ele notou foi que aquele silêncio pesado começou a ser quebrado. A Carla, um dia, simplesmente perguntou se ele queria café. Parece pouco, mas para ele foi um milagre. Aos poucos, a comunicação foi voltando. A paz foi tomando conta. A pequena Sofia, que tinha tanto medo, uma noite veio para a cama deles e disse: papai, mamãe, o anjo bonito mandou os bichos pretos embora. Meus irmãos, eu arrepio só de contar isso. O mal foi expulso. A janela foi lacrada. O Lucas me mandou uma mensagem na semana passada dizendo que ele e a Carla estão dormindo juntos de novo, que estão redescobrindo o amor e que a Sofia dorme a noite toda. A causa dele na justiça, um processo trabalhista que o assombrava há anos, foi resolvida de forma favorável. Glória a Deus. A família dele foi lacrada pela oração. Irmão, a mesma vitória que o Lucas teve, eu creio que vai acontecer na sua casa. Eu não tô aqui para te dar uma fórmula mágica. Tô aqui para te guiar em uma batalha espiritual real, usando a autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo. A oração que vamos fazer agora não é uma simples
repetição de palavras. É um ato de fé. É a nossa declaração de que aquele lar é um território de Deus e que tudo que não vem dele não tem permissão para permanecer. Então, eu quero que você, onde estiver, feche os olhos. Se estiver dirigindo, claro, preste atenção no trânsito, mas entre no espírito desta oração comigo. Visualize a sua casa. Visualize cada cômodo. A sala, a cozinha, os quartos, os corredores. Veja mentalmente o rosto de cada pessoa que mora com você. E, com fé, vamos lacrar cada centímetro desse lugar sagrado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos aproximamos do Teu trono de graça neste momento, com corações humildes, mas cheios de fé, no Teu nome que está acima de todo nome. Nós te agradecemos, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E hoje, Pai, nós trazemos diante de Ti esta casa, esta família, a casa do nosso irmão, da nossa irmã, que está conosco em oração agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós ordenamos a todo e qualquer espírito de perturbação, de discórdia, de divisão, de contenda, de amargura e de maldade que tenha entrado nesta casa. A sua permissão foi revogada. Nós cortamos toda a ligação espiritual maligna que traz confusão para este lar. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos redimiu e nos purifica de todo o pecado, nós lacramos esta casa. Lacramos cada porta, cada janela, cada fresta, cada abertura pela qual o inimigo tentou entrar. Senhor, como Lucas, que é enfermeiro, aplica um curativo para proteger uma ferida da sujeira. Nós, pela fé, aplicamos o curativo do Teu sangue e do Teu Espírito sobre este lar. Lacramos a sala, para que seja um lugar de comunhão e união verdadeira. Lacramos a cozinha, para que o alimento seja abençoado e partilhado com alegria. Lacramos os quartos, para que o sono seja pacífico e os sonhos puros. Lacramos especialmente o quarto do casal. Ordenamos que todo espírito de frieza, de adultério, de desrespeito e de falta de amor seja amarrado e expulso para sempre, em nome de Jesus. Que o amor, a paixão e o companheirismo sejam reacendidos pelo Teu Espírito Santo. Se há filhos nesta casa tendo pesadelos, medos noturnos, comportamentos estranhos, nós ordenamos em nome de Jesus que todo espírito de terror e opressão infantil saia agora. Que os anjos do Senhor, os verdadeiros anjos de luz, se posicionem ao redor das camas dessas crianças e lhes tragam paz, segurança e sonhos abençoados. Pai, assim como Lucas e a Carla encontraram restauração, nós declaramos restauração sobre este casal. Restauração das palavras de afeto, dos gestos de carinho, da cumplicidade que havia no início. Cura para todas as mágoas e feridas do passado. Nós amarrarmos todo espírito de mentira que tenta distorcer a realidade e fazer um cônjuge enxergar o outro como um inimigo. Esse laço é quebrado agora, em nome de Jesus. Nós lacramos os corações, lacramos a mente contra pensamentos de ansiedade e desespero, de desistência. Lacramos os ouvidos contra palavras de maldição e fofoca. Lacramos os olhos contra toda impureza que tenta contaminar este lar. Derrama, Senhor, o óleo da Tua unção sobre esta família. O óleo que sara, que restaura, que une e que protege. E agora, Pai, enche esta casa com a Tua paz. A paz que excede todo o entendimento. A Tua alegria santa, a Tua presença tangível, que cada pessoa que pisar neste lar sinta que está em um pedaço do Teu reino. Nós Te agradecemos pela vitória, pela libertação e pela paz duradoura que o Senhor está estabelecendo agora. Oramos e agradecemos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Respira fundo. Diz, tá lacrado. Minha casa é um santuário de Deus. Agora, repete comigo. Com fé, em nome de Jesus Cristo. Toda porta de acesso ao mal na minha casa está fechada, lacrada e selada com o sangue de Jesus. A paz de Deus governa este lar a partir de hoje. Amém. Glória a Deus. Muito bem, a oração foi feita. Os decretos foram declarados. Mas a jornada continua. E sabe de uma coisa? Você não está sozinho nela. O Lucas não estava. E eu quero te convidar a fazer parte de algo maior agora. Aqui no nosso canal, nós não somos apenas um número de inscritos. Nós somos uma rede de fé. Uma comunidade de pessoas que, como você, decidiram lacrar suas casas e lutar por suas famílias. E eu tenho um pedido especial para você. Vamos criar juntos um mapa da paz nos comentários. É simples. Eu quero que você vá lá embaixo e escreva, mesmo que seja anonimamente. A paz de Deus já está governando em nome da sua cidade. Por exemplo, a paz de Deus já está governando em Curitiba ou em São Paulo, no interior do Ceará. Quando você fizer isso, duas coisas incríveis vão acontecer. Primeiro, você estará firmando a sua fé, declarando publicamente a sua confiança na vitória. E segundo, você estará fortalecendo a fé de outros irmãos que vão ler seu comentário
e vê que não estão sozinhos. Que de norte a sul deste país, há um exército de famílias lacrando suas casas em fé. Vamos cobrir o Brasil com declarações de paz? Clique pausar o vídeo agora mesmo. Vai nos comentários e solta o seu grito de fé pela sua cidade. Depois volta aqui, porque eu tenho alguns conselhos essenciais para você consolidar esta vitória. E claro, se você ainda não é inscrito, clique aqui para se juntar à nossa rede de fé. Você vai receber uma notificação toda vez que postarmos uma nova oração, um novo conteúdo para fortalecer a sua família. É a nossa forma de estarmos conectados. Muito bem, bem-vindo de volta. Espero ver nosso mapa da paz nos comentários se espalhando por todo o Brasil. Agora, irmão, irmã, a oração é o poder divino que expulsa o mal e estabelece a proteção. Mas a fé, sem obras, é morta. Depois que lacramos uma janela quebrada, precisamos ter alguns cuidados para que ela não se quebre novamente. A sua casa espiritual é a mesma coisa. Então preste muita atenção nestes conselhos simples, mas que vão fazer toda a diferença para que a paz que chegou hoje seja permanente. São coisas que você deve fazer para manter a sua casa lacrada. Primeiro, alimente a atmosfera da sua casa. Assim como você alimenta seu corpo, você precisa alimentar o ambiente da sua casa. E como se faz isso? Com a palavra de Deus. Eu sugiro que você coloque uma música gospel suave de fundo na sua casa por algumas horas ao dia. Não precisa ser alta, deixe que a melodia, a letra santa preencham o ar que sua família respira. É como um incenso espiritual. Além disso, leia um versículo em voz alta na hora das refeições. Pode ser um só. A paz de Deus governe os vossos corações. Isso alimenta a fé e mantém o ambiente leve. Segundo, seja o porta-voz da paz. Deus te colocou ali como sacerdote ou sacerdotisa da sua casa. Isso significa que você é o primeiro a declarar paz, mesmo quando o ambiente parece contrário. Se uma discussão começar a esquentar, em vez de revidar, declare: na minha casa, nós falamos com amor. Jesus é o príncipe da paz aqui. Você assume a responsabilidade espiritual pela atmosfera. Lembre-se do Lucas, o enfermeiro. Ele decidiu não alimentar mais a doença espiritual na casa dele, e sim ser o agente de cura. Terceiro, crie um altar de oração em casa. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser um cantinho no sofá, uma cadeira específica no quarto, um lugar onde você, todos os dias, mesmo que por 5 minutos, vai se sentar e renovar a oração de lacrar a casa. É o seu ponto de vigilância. É onde você diz: Senhor, eu reafirmo o selo do sangue de Jesus sobre este lar hoje. A constância é a chave que impede que as frestas se abram de novo. Agora, com a mesma intensidade, eu preciso te alertar sobre o que você não deve fazer. São armadilhas que podem rachar o selo que acabamos de aplicar. Nunca, em hipótese alguma, traga objetos de ocultismo para dentro de sua casa. Isso é convite para perturbação. Estou falando de amuletos, figuras de sorte, cartas de tarô, livros de espiritismo ou qualquer coisa do gênero. São como cavalos de Troia espiritual. Eles parecem inofensivos, mas carregam dentro de si uma porta aberta para o engano. Se você tem algo assim, descarte-o. É lixo espiritual. E cuidado com os vampiros emocionais. São aquelas pessoas, às vezes até da família, que só trazem fofoca, negatividade, críticas destrutivas e contam histórias de desgraça. Elas sugam a paz do seu lar. Você não precisa ser grosseiro, mas precisa ser sábio. Não dê espaço para esse tipo de conversa. Mude o assunto ou, se for preciso, diminua o contato. Proteja o ambiente que você está custando a reconstruir. E o mais importante, fuja de quem vende a bênção. Se alguém, seja pastor, padre, bispo, profeta, qualquer um, disser que a sua oração só funciona se você mandar uma oferta em dinheiro, corra. Isso é feitiçaria gospel. É um comércio da fé. Deus não cobra por milagres. A oração que fizemos aqui não tem preço. E a sua fé é a moeda que Deus honra. Não financie o engano, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final deste nosso momento de poder e fé. Minha oração é que a paz que supera todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, a partir de hoje e para sempre. Agora, eu quero fazer um convite do coração. Se este vídeo tocou você, se esta oração foi um marco na sua vida, faça parte da nossa família aqui no canal de uma forma muito especial. Clique no botão inscrever-se. O mais importante, ative o sininho das notificações. Por quê? Porque toda vez que um novo vídeo sair, você vai receber um lembrete amoroso para continuar fortalecendo a sua fé. Será como eu estar batendo na sua porta e dizendo: ei, vamos orar juntos de novo? Não me deixe orar sozinho por você. Vamos ser uma comunidade inquebrável de fé. E eu quero muito, mas muito mesmo, ouvir a sua voz. Nos comentários aqui embaixo, conta para mim
e para toda a nossa comunidade. Qual foi a semente de fé que você leva deste vídeo hoje? Foi a história do Lucas? Foi a oração de lacrar casa? Foi um dos conselhos? Sua palavra vai edificar a vida de outras pessoas. E se você já sente uma diferença, solta o seu glória a Deus para incendiar a fé de quem ainda está lutando. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está com a casa espiritual com janelas quebradas. Seja a resposta de oração para uma família hoje. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz de Deus, que é a guarda definitiva para sua casa, esteja com você. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.